Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, hoje eu estou aqui em Nova Iguaçu, mas eu queria deixar uma palavra para você acerca deste momento, deste dia que foi assim intitulado como o nascimento, a data natalícia de Jesus de Nazaré. É claro que nós sabemos muito bem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, Quando você vai dar o Google, aí para saber a data precisa, existe ainda alguns sites, alguns blogs que colocam em xeque, colocam em dúvida até mesmo a ideia do nascimento de Jesus, Alguns colocam a indagação assim, se é que ele existiu, será que ele existiu, será que ele nasceu? Isto já foi altamente debatido e os maiores eruditos, arqueólogos, historiadores, teólogos desta área subentende que Jesus realmente existiu. E não só a própria teologia, mas os sítios arqueológicos que ao longo do tempo vão sendo achados para os arqueólogos sérios, tal como o doutor Rodrigo Silva e tantos outros que é de referência para o nosso Brasil, o grande ilustre doutor Rodrigo Silva, já tem percebido com certeza que Jesus existiu. Se Jesus existiu, de fato, ele teve que nascer. A história vai dizer que Jesus realmente nasceu de uma virgem chamada Maria e que seu padrasto legal, pai legal, José, vai, portanto, permitir que ele vai ser considerado como pai. E é interessante nós analisarmos o seguinte, para os romanos foi o Papa Dionísio, Dionísio, no século VI depois de Cristo, que fez com que numa data paralela à data da fundação do Império Romano, ou de Roma, propriamente dito, que foi 25 de dezembro de 753 a.C., a data consensual para o Império, para o nascimento de Roma, com os dois irmãos gêmeos, Romo e Rômulo. E ele então faz um anexo, pega a data consensual do nascimento e da fundação de Roma, 25 de dezembro, e coloca também como o nascimento de Jesus lá no século VI depois de Cristo, por volta do ano 700. Então nós vamos identificar que esta é uma data ampliada, digamos assim, pelo Império Romano. Só que a nossa fonte, a fonte legítima, aquilo que nós chamamos de fonte primária, não seria o Império Romano. Nós temos que compreender que Jesus era um judeu. E como um judeu, nós temos uma fonte principal, que é a fonte, primeiro é a Bíblia, e depois os anais históricos judaicos. Tanto a Tanakh, quanto a Brit Hadashah, quanto também a própria Cabala, Essas são as fontes que nós temos judaicos. Fontes dos historiadores como Flávio Josefo e tantos outros pressupõem inclusive que Jesus tenha nascido no mesmo período de Herodes o Grande, da morte de Herodes o Grande aproximadamente, porque Herodes o Grande vai fazer o edito, e quem diz isso é o doutor Lucas, no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus, conforme é escrito de Lucas. E nós temos que levar em consideração também que Lucas é um historiador sério, comprometido com a verdade. Daquela época, ele já tinha feito minuciosamente um apanhado geral, dos escritos, daquilo que estava no seu período
a respeito da história e da vida de Jesus. Então nós temos a compilação de Lucas, tanto Lucas quanto Atos, para identificar que Jesus nasceu possivelmente no mesmo período que a morte de Herodes o Grande, uma vez que nós temos aí a ideia de que Jesus não tinha mais do que um ano e meio de idade, de nascido, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, ok? Então, levando em consideração este período e o período do recenseamento que houve também para os judeus na época de Maria, de José, que José e Maria teve que sair, Maria teve que sair grávida para o recenseamento, tudo leva a crer, né, que não foi em dezembro, mas sim entre março e abril, tá ok? O nascimento de Jesus, segundo os estudiosos, segundo os análises da história, foi entre março e abril. Como nós, ocidentais, temos muita força cultural do Império Romano do Ocidente, a partir, inclusive, de Constantino o Grande, então acabou se tornando aí a data 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Mas é bem provável que Jesus tenha nascido entre março e abril, tá bom? Entre março e abril. Se não me falha a memória, porque eu estou aqui, né, eu não estou com os meus livros, né, eu estou dentro do carro, mas se não me falha a memória, é o mês de Nisan, tá? É o mês de Nisan, entre março e abril foi a data do nascimento de Jesus. De qualquer forma, é uma data especialíssima, é uma data extraordinária, em que nós podemos trazer a memória de que nasceu aquele homem que mudaria o curso não só dos judeus, mas principal e concomitantemente a etnia humana, a raça humana do modo geral. E, obviamente, os povos do Ocidente, tá ok? Os povos do Ocidente. Então Jesus, ele tem mais ênfase no mundo ocidental. Ele muda o curso da história, ele muda o modo de marcar o tempo. É antes de Cristo e depois de Cristo, a partir do nascimento de Jesus. Principalmente o Império o Ocidente, né? O mundo ocidental, datam as coisas a partir de Jesus, do nascimento de Jesus, antes e depois. Este homem foi um homem que abalou as estruturas, ele era um revolucionário. Jesus era um homem totalmente além do seu tempo, um homem que deu voz ao segregado, deu voz às mulheres que antes não tinham voz nenhuma. Jesus falou com a Ciro-fenícia, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus falou com a mulher samaritana, Jesus tinha Maria Madalena, Maria, mãe de Clopas, Joana e tantas outras mulheres que participavam do seu ministério discipulado. E Jesus apareceu ainda para Maria Madalena quando ressuscitou ao 3º dia em um domingo de Páscoa. E ele, fazendo isso, ele deu voz à mulher, de que a mulher não tinha voz suficiente para alguém acreditar no que ela falava. E Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, ressurreto, e disse: vai e conte aos discípulos. Vai e conte aos discípulos. Um testemunho de uma mulher não era bem quisto, não era bem visto naquela sociedade. Mas Jesus deu voz à pessoa que era e estava à margem da sociedade. Jesus é o homem de Nazaré da Galileia, mas também ele nasceu para mostrar que em todos os momentos nós podemos confiar de que ele nasceu, e hoje nós comemoramos, para falar a verdade, amanhã, né? 25 de dezembro, mas hoje já os preparativos para esta grande ceia, né? Que mostra de fato, e até isso, né? Tem um resquício um pouco místico, um pouco esotérico e um pouco também que traz
alume outras perspectivas que não são perspectiva puramente cristã evangélica, mas que felizmente ou infelizmente nós atribuímos para nós e tomamos para nós. A verdade é que se você confia em Jesus e entende que este dia é um dia extraordinário, que Deus fez vir ao mundo a pessoa mais ilustre deste mundo para salvar a humanidade, libertar dos pecados e registrar aquilo que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que creiam em Jesus de Nazaré, em Jesus o Cristo. Para outras civilizações, para outros povos, até para o Oriente, em alguns lugares, existem outros marcos temporais, como por exemplo, o islamismo. O tempo islâmico é contado a partir da aparição de Maomé na cidade de Meca e Medina, no ano 622. Então, para Maomé, para os islâmicos, a data consensual é 622. E para nós, cristãos evangélicos, judeus do modo geral, judeus messiânicos, é o nascimento de Jesus de Nazaré. Que este Natal possa trazer para você a expectativa de que Cristo nasça na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que necessitam. Minha ideia e o meu maior objetivo é mostrar que você pode crer nesse Jesus que veio em carne, habitou entre nós. E Ele é o Salvador do mundo, o Cristo, o verdadeiro. Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.